conversar a respeito disso, eu queria ler uma passagem, né, que está em Colossenses 1, Colossenses 1, 13, 13 a 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Esse é o ponto central da nossa reflexão hoje à noite, nos dois momentos. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Vou ficar até o 20, mas vamos parar aqui no 17. 17. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo criado por meio dele, e para ele, e ele antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém. Por que eu estou falando disso? Por que eu fiz questão dessa leitura, nesse momento? Bom, nesse primeiro momento eu vou tentar aqui conversar um pouco a respeito, tentar colocar questões. Eu citou junto com o Lucas, que é professor lá do Mackenzie, na área de economia, um amigo, a gente traduziu um livreto do Herman Doiver, que é um filósofo jurista holandês, para quem não conhece, cristão, reformado, que são dois ensaios dele, que me fugiu agora o título dos ensaios, mas é alguma coisa sobre soberania e Estado. O título do livro chama Estado e Soberania, alguma coisa dessa natureza. Isso que eu traduzi, eu não lembro o nome, mas tudo bem. E aí nós traduzimos esse livro e fizemos uma breve introdução para esse livro. A introdução tem aí volta de umas 20 páginas, onde a gente tenta contextualizar nessa introdução o pensamento político calvinista. O que seria um pensamento político calvinista que é exatamente o pensamento político dentro do qual aquele texto do Doiver se insere. E o outro que eu terminei de traduzir agora há pouco, está com o Guilherme para ele revisar, e fiz uma breve introdução também com um orientando do mestrado, que eu sou professor de Relações Internacionais da Campinas, da graduação da conservação, tem um orientando do mestrado trabalhando com o Kaiser lá, e aí a gente escreveu junto uma introdução a esse livro do Hausmann. Que aí entrou o meu susto quando eu descobri que Butzmann falava Hausmann em holandês. Eu percebi isso um dia num congresso que eu estava, e falando Butzmann para cá e para lá, tinha um camarada que era vereador em Utrecht pelo Partido dos Calvinistas. Aí ele virou para mim e falou: interessante o que você está falando, tem um cara que fala um negócio muito parecido, você devia ler. Eu falei: quem é Hausmann? Eu falei: eu acho que nós estamos falando do mesmo cara. A diferença é que eu não sabia como é que falava o nome dele. Mas então, a partir daí, minha vida se alterou, porque depois de 6 meses pensando nisso, eu pensei que aquele pintor que é pintando de Van Gogh chamava Van Gogh. Aí eu falei assim: miserável. Me senti intelectual naquele momento. A partir daí, minha vida mudou. Não nada, não do mesmo jeito. Mas foram dois livros muito interessantes, porque os dois estão dentro dessa grande tradição, né, de pensamento calvinista. Um trabalhando com a questão da política, o outro trabalhando com a questão da economia. E nessa introdução, então, desse livro, então minha ideia é mais ou menos tentar trabalhar alguns pontos que eu considero centrais nessas duas introduções. Um livro que não foi publicado, quando eu tiver interesse, dar uma olhada. E o outro livro já foi publicado, até eu vi que o Cris colocou alguns ali.
Se tiver perguntas interessantes, eu até posso dar alguns livros que eu trouxe, alguns que a pilha de livros da Kate está em casa. Falta uma pilha de livros desse tamanho, esse Estado de Soberania está todo lado. Tem uns livros ali comigo também. Boas perguntas poderão ser premiadas. Alguns conceitos importantes da gente pensar dentro dessa história, então de pensar Dói, Cai, essas figuras aí, e como eles pensam a questão política, é a gente pensar um contexto mais amplo do qual eles se encontram. E um conceito fundamental, não só para isso, mas um conceito fundamental para toda a tradição cristã, para toda a cristandade, não é? No sentido de pensar a questão política. É a ideia da teologia política. E o que é a teologia política? A teologia política a gente pode pensar como uma resposta a qual seria o fundamento, a fundação última da autoridade, né? Ou da relação entre política e autoridade. Onde está a autoridade da política? Nesse sentido, onde reside a autoridade última de uma determinada prática, de uma determinada afirmação, de uma determinada coisa. Por que isso importa? Porque a gente pode pensar que ao longo então, de toda a história da cristandade, de uma maneira ou de outra, não só da cristandade, talvez no limite a gente pode pensar até da tradição judaico-cristã, 3 grandes momentos ou 3 grandes modelos para a relação entre igreja, se eu quiser considerar até a ideia da igreja veterotestamentária, né, que eu considerar ali dentro do conceito de igreja. Eu poderia pensar, a gente pode pensar então 3 grandes momentos dessa relação entre igreja e autoridade política. Um primeiro grande momento, ou um primeiro modelo, né, por assim dizer, é um modelo que coloca a igreja tendo autoridade política, ou seja, a igreja tendo autoridade para dizer o que as pessoas devem fazer, e não só uma questão de definição de valores, de regras, né, mas também de impor essas regras aos sujeitos e obrigá-los a fazer de determinada maneira ou não, tendo essa autoridade última, como se os Romanos 13, ela tivesse o poder da espada, né, naqueles tempos. Um segundo modelo seria o inverso disso, né, de alguma medida, é o governo civil com autoridade eclesiástica. Então, quando eu tenho um governo, que não é um governo civil, que tem autoridade política, não é a igreja, mas tem uma determinada autoridade eclesiástica. Eu posso pensar como que em algumas religiões isso já aconteceu, mas também como que foi, por exemplo, historicamente a resposta que alguns principados, alguns reinos adotaram um contexto pós-reforma protestante na Europa. Então, alguns momentos, alguns países de confissão luterana, por exemplo, que até hoje tem alguma relação dessa natureza. Quando eu penso na Inglaterra, por exemplo, que ainda tem uma relação ali da rainha, do rei inglês com a igreja anglicana, em termos de ter algum grau de autoridade. Obviamente a coisa foi se esvaindo de tal forma que, em termos práticos, isso não funciona mais. Mas naquele momento, se a gente pegar todo aquele período ali, do século XVI até meados do século XVII, essa era uma questão fundamental. Até onde vai a autoridade de um e do outro? Para as práticas do dia a dia dos sujeitos. Pensando o que era a igreja antes disso, né? Antes da reforma protestante. E um terceiro grande modelo seria a ideia de que existiria uma separação de esferas de atuação entre o governo civil e a igreja. Cada uma teria a sua esfera própria de atuação de alguma maneira. Existiria uma separação quase que fundamental, porque lidam com coisas diferentes, então cada um devia fazer coisas diferentes. Existe uma ideia por aí. Só que essa ideia da separação, então esses 3 grandes modelos, a gente pode dizer que eles resumem toda a história da teologia política moderna. Da modernidade para frente, 1500 para frente, toda a história da igreja, para pensar a relação de igreja e política,
de um jeito ou de outro, vai caminhar próximo a uma dessas três possibilidades. É aquele camarada que, conversando com você, fala que a igreja que tem que ter deputado, tem que ter um grande governante cristão para poder impor, não para impor, né, mas para poder aprovar regras, leis que correspondam aos critérios cristãos, porque é isso que Deus quer. A gente tem que ter. Ou o outro vai falar que não tem nada a ver. Se no final das contas, você parar para pensar em todo o fundo de cada coisa, vai girar em torno de todo esse debate. Pensa, no primeiro momento, eu não estou nem dizendo quem está certo e quem está errado. Estou dizendo aqui. Essa é a história da igreja nos últimos 600 anos. Ponto. Ou que eles falam assim, não, a gente podia ter um governante cristão que impusesse a regra, impusesse uma, porque foi assim no Velho Testamento e assim deu certo. Foi um momento histórico, será que isso não faz sentido hoje ou não? São outras questões que são discutidas. Mas de um jeito ou de outro, esse é o resumo da história da teologia política moderna. E essa questão da separação, de uma forma ou de outra a gente começa a olhar e perceber que talvez seja aquela que mais predomina, né, na prática da cristandade, ela também tem as suas variações. Né? Não é uma visão unívoca essa ideia de uma separação entre igreja e Estado. Porque a separação igreja e Estado ela pode adotar, por exemplo, uma perspectiva calvinista, que é por onde vai, então de Calvino para frente, na segunda reforma, e aqueles que vão vir nessa senda calvinista, de uma forma ou de outra, vão concordar com esse argumento. Calvino, Altúzio, Kuyper, Deuker vão caminhar nessa pegada de separação igreja e Estado, mas considerando que tem coisas a serem feitas no Estado. Ou seja, não é porque separa a igreja e o Estado que o Estado passa a ser a encarnação do capeta na Terra, porque é o argumento que porque esse argumento de que o Estado é o capeta na Terra, ele vai existir por outras perspectivas que também trabalham a separação da igreja e Estado. Com reverberações contemporâneas, mas não é novidade. Na época da Reforma tinha uma Bíblia que falava a mesma coisa. Os anabatistas estavam falando a mesma coisa. Que tem que separar a igreja e o Estado, porque a igreja é de Deus, o Estado é de Deus, então sai fora, nós não vamos nem viver no Estado, nós vamos ficar quietos no nosso canto e deixa a casa cair do lado de lá. Então, o ponto é esse, e quando você tem determinadas posturas políticas contemporâneas que expressam um pouco disso, ou muito disso, né? Posições políticas dentro da igreja disso, não dá para confiar no Estado, não. O máximo que a gente pode fazer com o Estado, uma vez que você tem essa visão, é algumas intervenções pontuais, o que acaba tendo determinadas práticas de determinados setores da cristandade é eleger determinados governantes cristãos que não vão fazer nenhum bem, no sentido de que o Estado possa ser fruto de bem, fruto da bondade, fruto de alguma coisa que preste, mas simplesmente evitar que dê palpite na igreja. Então a função do Estado vai ser continuar deixando a igreja funcionar, continuar deixando algumas coisas, no máximo, quando você tem um movimento mais organizado, defendendo valores que não são cristãos, aí você começa a querer ter alguns que começam a articular um tipo de uma agenda com relação à questão de aborto, casamento, aí você tem alguma articulação, mas mesmo assim sempre uma articulação que chega sempre atrasada, porque ela não existiu. Né? Sempre foi uma questão do Estado como um instrumento no sentido mais literal da ideia de instrumento na mão de alguém para deixar a igreja funcionando e não estar como alguma coisa que tenha uma função. Esse é o ponto fundamental dentro de toda essa tradição calvinista. O Estado como alguma coisa que, embora distinto da igreja, tem uma função no plano da criação. Ou seja, ele não está aí porque é contra a vontade de Deus. Né? Pelo contrário, se a gente volta para Colossenses, tudo foi feito nele, por ele, para ele, e tudo subsiste nele. Então tem alguma razão de ser no final das contas. E isso é uma questão importante, porque também não é novidade dos calvinistas. Na verdade, você pode dizer que no limite é até uma releitura de alguma coisa que já tinha sido dita antes, por Agostinho. Quando Agostinho, no livro Na Cidade de Deus, ele já estabelece uma diferença, uma distinção entre a Tivita Mundi e a Tivita Dei. Entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, a lógica de funcionamento da cidade dos homens, a lógica de funcionamento da cidade de Deus, quem são aqueles que habitam na cidade de Deus, quem são aqueles que habitam
na cidade dos homens, e como que no final das contas você tem uma relação entre esses dois, mas você não pode ter uma mistura entre esses dois, e nesse processo Agostinho vai trazer um conceito que vai ser central para toda a tradição calvinista cristã, na verdade, daí para frente, e Calvino vai resgatar, e Kuyper vai resgatar de maneira mais significativa, ou vai ressignificar de maneira significativa essa categoria, que é a categoria da providência. Né? Se você olhar aí, você não vai achar em lugar nenhum na sua vida com esse nome. Mas está lá. E Agostinho vai dando sentido a isso, e o Estado vai entrando como uma figura-chave dentro desse processo da providência divina. Uma figura-chave nesse processo de Deus tomando conta da história. Uma figura-chave no processo da graça comum. Se o sol aquece a todos, se a chuva cai sobre ímpios e sobre crentes, o Estado também governa sobre ambos. E aí você tem Paulo falando em Romanos 13 também, a mesma coisa. E a lógica é mais ou menos. Então, Agostinho aí faz uma síntese desse processo e que vai influenciar muita gente depois. Isso é uma questão importante para a gente pensar. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é isso. Ou seja, que ao longo da história da cristandade a gente tem 3 grandes modelos, e dentro desses 3 grandes modelos a gente vai ter então essa tradição reformada que vai para esse caminho da separação. Mesmo que eu tinha dito, né, que alguns países que acabaram caminhando em uma confissão luterana, ou no caso da confissão anglicana na Inglaterra, tenham acabado de alguma maneira ou outra no governo civil com autoridade eclesiástica em algum grau, de uma maneira ou de outra o pensamento reformado vai, mesmo da primeira reforma luterana, vai caminhar nessa senda da separação. Né? E aí, um ponto importante, então, dito isso, outro ponto importante para a gente ter clareza é o seguinte: todas essas grandes inovações, você vai estudar um pouco com calma, não precisa nem ser com muita calma não, se você for ler meio, qualquer leitura minimamente atenta da história do pensamento político cristão, assim dizer, vai perceber que aqueles grandes momentos onde você tem um conceito de pensamento político e pensamento econômico, né? Se você vai perceber que aqueles grandes momentos onde surgem determinados conceitos interessantes, eles são intimamente conectados ao contexto no qual esse sujeito está inserido. Ou seja, são teólogos dando resposta para os problemas que estão vivendo a partir das verdades que a Escritura traz. Ou seja, se por um lado a gente acredita, não é, que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, por outro lado a gente tem clareza, e a história do pensamento político, e no caso do pensamento econômico, isso para dizer só os dois que nós vamos conversar um pouco hoje, chama a atenção para o fato de que resposta para essas coisas não estão aqui, não é, no texto sagrado, de maneira literal. Você vai chegar lá e vai achar Reis, você vai ver lá o que fazer na política. Não vai ter isso. Vai ter para aquele contexto histórico que é. Tem gente que vai achar que não. Tem os teonomistas aí, ou dominianistas, que vão achar que não, que a resposta está aqui e tal, etc. Isso é outra história. Dentro da tradição reformada, isso não existe desse jeito. Então, por exemplo, uma figura-chave do pensamento como origem, como inspiração do pensamento reformado, né, Agostinho? Agostinho vai inaugurar, por exemplo, uma série de conceitos que são fundamentais, tanto da tradição cristã, no sentido geral, teológico, quanto da teologia política cristã, quanto da teoria política cristã, como, por exemplo, o conceito de guerra justa. Que até, se você parar para pensar, até Agostinho, o predominante da tradição do pensamento prático e político da cristandade até ali era o pacifismo. Só que surgem problemas distintos com os quais a cristandade tem que lidar naquele momento. A mesma coisa em termos de economia naquele momento. Ou seja, você pega um livro como o do Rusto Gonçalves sobre economia e fé no contexto da patrística, ele vai mostrando como é que certos problemas que não eram problemas para a cristandade passam a ser problemas. Do tipo, quando você é uma religião só de pobre,
Você pode ficar falando que rico não vai para o céu, mas quando o rico converte, o que acontece com eles? A gente tem que dar um jeito, e ele o que faz, o que ele tem que fazer com o dinheiro dele? Ele tem que doar tudo? Ou como é que funciona a questão de lidar com a riqueza? Então você vai lendo todos os pais da igreja ali, até Agostinho, você vai ver como é que vai variando o que significa ser rico e o que fazer com a riqueza. O que é interessante perceber na construção desse processo é como que de um jeito ou de outro todo mundo vai trabalhar ali naquele contexto da patrística ali, que com a ideia da propriedade privada relativa. Mas isso a gente conversa sobre isso em outro momento. Então a questão política, ou a questão do contexto histórico e político é fundamental. Então em Agostinho isso é fundamental. Né? Porque se você parar para pensar, tem Jesus isso é fundamental. Quando em Mateus ele vai dizer dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está dizendo exatamente uma resposta a um problema do contexto. Naquele momento, ele coloca o problema e responde aquele problema, aquele contexto relativo da ética cristã. Depois Paulo, em Romanos 3, dá uma outra resposta que não nega a resposta, mas joga a luz num outro ponto, que Jesus não tinha julgado. Depois Agostinho vem e fala de uma outra coisa. E o ponto importante, então, nesse caso é pensar, nesse momento da separação, é como que, então, Lutero vai dar uma resposta interessante. Né? Quando Lutero traz a doutrina dos dois reinos. O que era a ideia da doutrina dos dois reinos? Essa é a ideia da separação. Você teria dois reinos distintos, com lógicas de funcionamento distintas, e que um não deveria interferir no outro, já que eles têm funções distintas. O reino da política e o reino da igreja. O reino da autoridade eclesiástica e o reino da autoridade do magistrado civil. Isso é interessante por uma série de razões. Primeira coisa, Lutero, de alguma maneira, está começando a dar ele passa meio que de uma maneira. Ele tangencia um ponto que vai ser um ponto central em Kuyper e que vai ser um ponto central na tradição calvinista de melhor, e Kuyper talvez aquele que vai sistematizar melhor isso no século XX. Mas é a ideia dessa autoridade, o fato de que Colossenses cumpre. Deus tendo autoridade sobre todas as coisas e as autoridades terrenas com a sua autoridade sendo um princípio de autoridade que foi delegada por Deus. Então, aí começa uma questão que é uma questão, e aí um ponto interessante de pensar é que é um problema da modernidade. Por quê? O que está acontecendo? Se a gente parar para pensar nesses últimos 600 anos, é aquilo que o Dawes vai chamar de diferenciação. Ou seja, você vai ter esferas de autoridade distintas. Então, você pensa, tem a família, você vai ter, não só tem a família, você tem a igreja, você tem o Estado, dentro do Estado você tem variações dentro do Estado de esferas de autoridade. Você tem relações de trabalho, em vários momentos da vida você tem relações de autoridade ou relações de poder. A grande questão é que, de onde vem essa autoridade? Esse é o ponto fundamental. Até onde vai o direito de exercer determinada autoridade? Até onde o camarada pode fazer determinadas coisas? E aí entra a questão do Estado. O Estado, então, é o último? É aquele que decide tudo dali para baixo? Ou tem alguém acima do Estado que vai decidir, inclusive, até onde o Estado vai? Essa é a grande questão que ali na época da Reforma se coloca. O Lutero tem uma primeira resposta. E essa é uma questão importante porque está dentro de um contexto, tem um outro conceito importante nesse momento. É um conceito que é corrente hoje em dia, mas com outro significado. Naquela época você tem, a gente pode pensar nos três grandes significados para esse conceito. Qual é o conceito? O conceito de secular. É uma coisa secular ou secularismo. O secular, na sua origem, era a ideia de secular era aplicado a clérigos, né? Padres, se não enganado, século VIII, eu acho, quando surge a ideia, que era o padre secular, o sacerdote secular e o sacerdote que não era secular.
Era aquele que vivia no mundo, que tinha uma paróquia, etc., e aquele que ficava no monastério. Esse era o secular. Na época da Reforma Protestante, o secular adquiriu um outro sentido. O secular é aquele que não é da igreja. Mas não significa que ele é ruim, que ele é errado, que ele é do capeta, coisa do gênero. Simplesmente é o que o Lutero estava dizendo. Tanto que ele vai dizer, nesse texto, tanto nos dois reis, ele vai dizer, existe a autoridade divina e a autoridade secular. A autoridade secular é a autoridade do governo civil, que tem que se submeter a Deus. Olha isso que o Lutero está trabalhando. Então ali, você começa com uma coisa que vai ser fundamental para toda a história da modernidade, que é a ideia de algum lugar, a conscientização, por assim dizer, de que existem esferas da vida que a igreja não dá palpite, por assim dizer. Assim como existem esferas da vida que o Estado não deveria dar palpite, também, ou que outras esferas da vida não deveriam ser. Existem várias áreas distintas a partir das quais, ou nas quais, através das quais o ser humano expressa a sua unicidade, expressa a sua vocação, no sentido mais amplo que o termo possa ter. Né? Então ali começa a ideia de secular, que vai mudar no século XVIII e XIX. No século XVIII e XIX, o secular passa a ser aquilo que a gente costuma ver hoje mesmo, né? Aquilo que nega a religião. Que ali no tempo secular não é o que nega a religião, o secular é aquilo que não é igreja. Só que, por exemplo, isso vai ficar muito explícito um camarada que escreve no século XVII, início do século XVII. O primeiro livro de teoria política calvinista, né, que é o livro do Johannes Althusius, chama A Política. Um tipo de grandeza, coisa assim. É a política de Althusius. Nesse livro, Althusius ele vai definir política exatamente como a arte da relação simbiótica. Esse é o nome que ele vai, a ideia que ele vai trazer naquele momento. Por que ele está falando de relação simbiótica? Vai ser o seguinte: a política lida com o fato de que é a arte de lidar com o fato de que ninguém consegue viver sozinho. Então, sempre sujeitos vão se relacionar com outros sujeitos e a política lida com isso, de colocar limites e condições de possibilidade para os sujeitos se relacionarem. Então, até onde vai a relação, até onde eu posso ir na relação com os outros, etc, etc. Então, a política lida com isso. E aí ele vai escrever esse livro, e o que eu estava dizendo da questão do secularismo é muito importante, o conceito secular ali, porque ele vai concordar com essa ideia de separação, igreja e Estado, não vai concordar com a ideia de que o Estado não serve para nada. Ele era prefeito de Emden, na Frígia, no Sacro Império, mas ele vai dizer que o Estado tem uma função, resumindo drasticamente o argumento das 400, 600 páginas do livro, o que Althusius vai dizer? Que a função do Estado é garantir o cumprimento da segunda tábua da lei. Bom, ou seja, o Estado não tem nada a dizer a respeito da sua relação com Deus. Lembra que na visão convencional, a gente vai para a confissão de fé, ou para o catecismo, né? Vai para o catecismo maior, vai estar lá essa questão, né? Os primeiros mandamentos, relacionado à primeira tábua, né? Convencionalmente dita na relação entre o homem e Deus, e a segunda tábua a relação do homem com o homem, não é isso? Não, né? Sim, é isso. Vocês estão vivos aí. Isso é bom. Se eu não for assim, enfim. Então, se a primeira tábua lida com a relação do homem com Deus, o que Althusius está dizendo lá no século XVII é que o Estado ele tem por obrigação garantir que as relações entre os seres humanos sejam harmoniosas. E o único jeito de fazer isso é colocando a lei de Deus em prática. Mas a lei de Deus no que diz respeito à relação do homem com o homem. Então, não pode matar, não pode roubar, não pode cobiçar, não pode... É a segunda coisa. Althusius vai dizer, o Estado não tem que te dizer que você tem que ir à igreja, o Estado não vai te botar na cadeia se você não for à igreja, ou se você tiver uma outra religião, no final das contas.
mas você vai ter um tipo de relacionamento com outros indivíduos que tem que ser pautado pela segunda tábua da lei. Essa era a visão secular nesse período da história. A esfera secular é a esfera que deveria garantir que as coisas funcionassem desse jeito. E isso fica muito claro quando a gente percebe que naquele momento, século XVI e XVII, pós-reforma, até meados do século XVI. Na verdade, isso vai durar até final do século XVIII, mais ou menos. Perto da Revolução Francesa, isso começa a se alterar, e no século XIX é que muda totalmente a visão de secularização e de secular como sendo isso. Aí depois você vai ter o secular como aquilo que nega a religião, nega a igreja, a gente não precisa de nada disso. O secular é a esfera que não precisa de nada religioso, independente da religião. Que é o que vai pautar, por exemplo, a Revolução Francesa. Mas para isso eu preciso de uma outra nova filosofia da história, que vai surgir ali no romantismo, então uma outra história que vem depois. Mas isso é importante, porque assim, eu estava dizendo aqui, é importante dizer que esse primeiro conceito, esse conceito segundo que eu falei, né, de secularismo, que é o secular como a segunda tábua da lei, isso vai fazer muito sentido, porque eu estou falando de uma briga de 150 anos, pelo menos, entre cristãos, católicos e protestantes, brigando sobre até onde vai o Estado, o que o Estado tem que fazer, se o Estado pode obrigar um camarada a ser religião ou não. Aí, por isso que eu estou dizendo que uma solução é o governo civil com autoridade eclesiástica em alguma medida, porque, por exemplo, quando você tem em 1545 a paz de Augsburgo, o que se decide ali? Não, a religião da região é a religião do rei, da região. O que o rei for, todo mundo da região tem que ser. Só que aí você considerava algumas religiões, só considerava o luteranismo ou o catolicismo. Aí não resolve. Aí depois você tem 1648, Westfália, né? E aí chega um momento que aí ali você tem um determinado momento, em algum dos tratados de paz de Westfália, que é uma guerra que vai durar 30 anos, associada a essa questão religiosa, determinado momento vai dizer assim, olha, a religião, o príncipe vai definir a religião do seu principado. Se você não concordar, o príncipe tem a obrigação de garantir que você possa ir para outro principado, que seja da religião que você declara, com todos os seus bens, com a sua família e segurança. Se ele não aceitar a pluralidade lá, etc, etc. Então, isso é uma visão dizendo como que o governo civil tem algum grau de autoridade eclesiástica, definir o que você pode crer, o que você pode professar crer. Né? Então, quer dizer, para esse povo faz todo sentido discutir que o Estado pode ou não ter autoridade, tem maior ou menor autoridade, porque o fundamento dessa autoridade meio que é um certo consenso, que é a divindade abraâmica. Todo mundo meio que vem da mesma tradição judaico-cristã, com mais santo, menos santo, mais mediação de Deus e homem, não, mas está todo mundo dentro da mesma tradição da cristandade de um jeito ou de outro. O problema é quando você vem do século XIX para frente com uma visão diferente a respeito dessa base. Onde você tem um monte de gente que acha que isso não faz o menor sentido mais. Não existe essa divindade, isso é uma criação dos homens, etc, etc. E aí, como é que entra em acordo? Onde é que está o ponto comum, o denominador comum para o diálogo com essas outras coisas? Aí entra outra noção do secular. O secular como aquilo onde a religião não deve entrar. E isso vai ter implicações para práticas de secularismos. Né? Você para e pensa, o Brasil é um Estado secular. É, com a secularidade própria. A Índia é um Estado secular, com a sua secularidade própria. Estados Unidos, França, e você percebe claramente que são você pode ver, alguém vai ter coragem de falar que o Reino Unido não é, que a Inglaterra não é um Estado secular. Não. Mas ao mesmo tempo está lá, claro que o rei tem uma relação de governo com a igreja. Não é um Estado secular? É. Mas é um tipo de secularismo que vai adquirindo significados específicos em cada contexto específico. É o caso brasileiro, por exemplo, ser um Estado secular, mas que durante muito tempo ainda tinha ensino religioso, de uma confissão religiosa específica. Então, isso tudo são questões que apontam para essa mudança na ideia do secular. Por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com a ideia de política e cristianismo? Isso tem a ver porque, é o que eu estava dizendo, Lutero vai partir de uma visão de separação igreja e Estado e tem como um problema, a visão dele tem que responder um problema do seu contexto, que é aquele secularismo naquele momento.
que é um fato de que a igreja não tem consenso mais de até onde vai a autoridade da igreja e até onde vai a autoridade do rei. Altúzios vem nesse mesmo caminho olhando de baixo para cima. Ou seja, ele está olhando de uma cidade para o Sacro Imperador. E está querendo garantir a liberdade de associação das cidades sem que o imperador mande em todo mundo. Ou seja, em última instância, Altúzios começa uma coisa que toda a tradição calvinista daí para frente vai explicitar, que é uma preocupação com a autonomia de cada associação. De que eu estou falando quando eu falo cada associação? A autonomia da família, a autonomia da cidade, a autonomia de um clube, por assim dizer, a autonomia de uma comunidade de ensino, por exemplo, de uma escola. Obviamente, essas autonomias nunca são absolutas. E esse é o ponto da tradição calvinista. Mas existe algum grau de autonomia para as associações e uma relação de interdependência entre essas associações. Que se isso não for respeitado, você vai ter um colapso da vida social. O autor chega a dizer que se isso não é respeitado, deixa de ser Estado e vira bando. Você vai deixar de ter a relação de autoridade respeitada dentro de cada associação. E é exatamente nesse contexto que entra Kuyper. Que, na verdade, antes dele tem um historiador do governo holandês, o Roy van Viesecker, que no século XVIII, século XVIII vai fazer uma crítica muito incisiva aos ideais revolucionários liberais, ou individualistas, humanistas, de jeito de outro, toda a tradição humanista. Vai fazer uma crítica muito pesada ao iluminismo, dizendo que isso não seria a resposta para os problemas da Holanda naquele momento. Que a Holanda, então, quem trabalha com essas coisas, a Holanda tem, pouco tempo antes, uma ascensão extremamente significativa no âmbito internacional e depois começa um momento de debate, de ocaso. E começa toda uma discussão. Por que disso? O que a gente tem que fazer para voltar a ter grandeza, etc. E alguns vão dizer que vamos imitar a França, fazer uma revolução liberal, iluminista, etc., nesses termos e tal. E o cristianismo vem e fala, não, isso é roubado, a gente tem que voltar para a tradição cristã que não aceita a autoridade do homem. Isso é muito engraçado, porque uma pergunta desse tipo de ascensão, ocaso, e botar a culpa dos crentes, isso não é a primeira vez. Porque Agostinho responde o mesmo problema, que a cidade de Deus é exatamente isso, né? A resposta a que é que Agostinho quer levar. O Império Romano ficou frouxo, que agora é meus crentes. É isso. Antes a gente ia, matava todo mundo e estava tudo bem. Quando nós começamos a cair? Quando todo mundo começou com essa história de paz e amor dos crentes. Da cristandade. Aí o Império Romano começou a capotar. Então tem que acabar com esse negócio de crente, de cristão aqui e tudo. E aí Agostinho vem e fala, vocês não entenderam nada da velocidade. Vocês estão indo para o espaço. Nós estamos de boa. E vai avançando o argumento. Então, o Goy vai fazer a mesma coisa no século XVIII. Está dando o mesmo tipo de resposta que isso que eu estava dizendo antes. A questão da teologia política, da tradição do pensamento cristão, ela sempre está intimamente conectada aos problemas que se vivenciam naquele momento. E Kuyper vai ter que lidar exatamente com isso. Kuyper vai enfatizar essa questão da pluralidade das associações. E nesse sentido, um conceito-chave em Kuyper é a ideia das esferas de soberania, ou a soberania das esferas, dependendo da tradução que vai se fazer. Ele não chega a definir, fala de algumas, mas depois alguns kuyperianos vão avançar e colocar outros. Então, quem é Kuyper? Kuyper é um pastor holandês, calvinista, funda um partido, um ativista muito significativo. Ele funda um partido, funda um jornal, foi primeiro-ministro na Holanda de 1905 a 1905, nesse processo, foi deputado, e publica de maneira muito profícua uma série de temas. E a grande inovação nesse sentido, para nós nesse caso, é a ideia da esfera de soberania. E quando ele fala de esfera de soberania, por exemplo, que ele não define muito bem quais são, mas isso não é um problema, ele está dizendo,
Basicamente, o que a gente tem que pensar, o que está querendo dizer com a esfera de soberania, é pensar que nós, pessoas, o ser humano foi feito para tomar conta do jardim. E esse jardim vai ficando cada vez mais complexo. Né? E foi dada a ele também uma capacidade de criar. Só que toda essa capacidade criacional que o ser humano tem é uma capacidade criacional derivada. Não é uma capacidade criacional do nada, que já é intrínseca ao ser humano. Ele não consegue fazer nada do nada. Ele só faz a partir do jardim. O jardim está lá para ele cultivar, criar, etc. Então, nesse contexto, é que a gente tem que pensar a humanidade. Todas as criações que a humanidade fez, inclusive várias delas associadas a áreas distintas. Então, nesse sentido, é que ele vai dizer que existe uma pluralidade de associações vinculadas a áreas distintas. Então, eu posso ter aí você pode citar coisas que acontecem no dia a dia. O Estado, a escola, a família, a empresa, a relação entre empresas, o clube, e por aí você vai. E a igreja local, e todas essas associações. O que é isso? São várias associações que o ser humano, de jeito ou de outro, foi desenvolvendo ao longo da história. Depois eu tento teorizar um pouco mais a partir de outra perspectiva. O que o Kuyper está chamando a atenção isso existe. O ser humano foi criando essas coisas. Algumas coisas por ordenança direta de Deus, outras não necessariamente. E por aí foi evoluindo. E a grande questão é que, uma vez que existem essas esferas, o argumento do Kuyper é que cada uma dessas esferas, incluindo o Estado, tem a sua autoridade derivada de Deus. Então, é a ideia da teologia política que eu tinha dito lá no início. A autoridade de cada uma das esferas é uma autoridade última em Deus. Então, nenhuma das esferas é soberana em si. E o argumento que está por trás da ideia do Kuyper é que, se essa autonomia não for garantida com base na centralidade de Deus, uma esfera vai engolir a outra. E é isso que aconteceu ao longo da história, e é isso que vai acontecer. Na era medieval, a igreja engoliu o resto. Então você tem, por exemplo, organizações artísticas que vão estar intimamente associadas só à temática religiosa. Você vai ter a questão do desenvolvimento econômico restringido em função de determinada visão da igreja a respeito disso. Você tem relação tensa da igreja com o Estado por conta da questão da autoridade da igreja, igreja e instituição. Então, isso aí, esse é um problema. Aí outros vão argumentar a partir do argumento assim, então você vai e rompe para a igreja. Mas aí você vai para um outro contexto onde você pode colocar o Estado no lugar. E o Estado toma conta de tudo. O Estado quer falar o que você vai fazer na sua vida, o Estado quer falar o que você pode, o que você não pode, quantos filhos você pode ter, se pode ter filho, se não pode, como é que vai a família, como é que funciona, como é que o mercado funciona. Agora, alguns vão dizer isso, foi o que aconteceu no bloco soviético. O Estado tomando conta de tudo, da vida de todo mundo. Então, ele passou a ter. O ponto que o Kuyper quer dizer se você não coloca o único soberano como verdadeiro soberano, e as outras esferas no meio do caminho, alguma vai engolir a outra. Se por um lado, então, no mundo soviético é desse jeito, do lado de cá da cortina foi o mercado tomando conta de tudo. Então a lógica de mercado toma conta de tudo. Você é o que você tem que trabalhar o tempo todo, mas eu vou nisso depois, quando falar do Hausmann. E aí, nesse caso, quando eu tenho aqui uns 10 minutos, né? Quanto é? Tá. E aí, com isso, eu fecho essa parte que a gente vai para a próxima. Então, está mais ou menos claro? Está muito claro. Então, o ponto importante nessa questão do Kuyper para pensar o Estado, e aí tem uma questão interessante que o Kuyper no livro dele foi reeditado, tem na Cultura Cristã Fácil para Comprar, que ele teve no calvinismo, as lectures dela. Deve reeditar, né? Eu espero. Em alguma desse que eu chamo, se o nome não é o mesmo, eu chamo calvinismo. Né?
numa dessas quatro estados, ele vai virar e vai falar o seguinte. Aí é um ponto interessante, porque quem tiver curiosidade, e um dia for ler o Doyle, vai ver que o Doyle vai para o outro lado, não necessariamente concorda com essa mesma linha de argumentação do Kuyper. De que o Estado, não, no jeito que ele tem hoje, Kuyper coloca, ele não existiria se não fosse o pecado. Ele fala assim, a ideia de múltiplos estados, multiplicidade de estados e tudo isso só existe porque tem o pecado no mundo. Aí chega a fazer um exercício contrafactual de pensar, se não tivesse pecado, óbvio que a gente ia ter alguma coisa. Mas essa coisa não ia ter o poder de espada. Porque não ia ter o que punir. Ele ia ser alguma coisa que só ia ajustar essa vida simbiótica que o Althusius falava, né? Ia ajudar na relação entre sujeitos, mediar relações e tal. Mas não ia ser mais. Talvez se tivesse uma sociedade organizada, lembra que eu estava dizendo, a gente cultiva o jardim. Então o jardim muda. O jardim vai evoluindo, por assim dizer, né? Ele vai se transformando. Coisas novas vão aparecendo, porque a gente tem a capacidade de fazer cultura. Essa é uma das coisas que o Senhor nos deu. Então isso vai criando coisas novas que não tem resposta pronta nas escrituras. Então a gente tem a capacidade de criar, diferenciar e tem que dar um jeito de tocar essas coisas de acordo com os princípios das escrituras, mas não tem uma regra lá clara sobre isso, né? No sentido que a gente de contas. Então daí que ele vai dizer, ó, se não tivesse pecado, talvez a gente tivesse só uma organização mais patriarcal mesmo, familiar, e talvez uma situação de império. Não sei quem lembra disso. O cara vai dizer que vai chegar e falar isso, talvez um grande império. Mas podia ter só um governo diretamente relacionado com Deus e tal, porque não tinha pecado, e tudo funcionando. Como tem pecado, tem Estado. Então, qual é a derivação lógica desse argumento do Kuyper? É muito próximo do argumento de Agostinho nesse sentido. Nesse sentido, é quase uma coisa salomônica, né? Uma coisa de Eclesiastes, né? Não tem nada de novo debaixo do sol. Ele volta com o argumento do Agostinho, em alguma medida, que é a ideia do Estado como instrumento da providência. O Estado como aquele instrumento da graça comum. Aquela coisa que Deus não só permite que exista, mas Deus intenta a existência. Deseja a existência dessa entidade, dessa instituição, como forma de garantir a vida. Então, já é um problema para a tradição anabatista e as suas derivações contemporâneas, né? Tudo aquilo que uma igreja é pecado. Não necessariamente, na verdade, o que nós temos aqui é uma graça de Deus para garantir que os propósitos de Deus se cumpram. E isso é importante perceber nesses termos do argumento do Kuyper. Por quê? Porque aí entra a questão, porque já que estava dizendo antes, da esfera de soberania. Então você vai ter uma pluralidade de associações. Cada um vinculado a uma área específica e teria que ter a sua autonomia, tipo arte. Qual é a regra? Qual que é um artista tem que fazer o quê? Qual que é o princípio que um artista tem que respeitar na produção da arte? É o que o Estado define? É o que vende? É o que a igreja manda? Esse é o ponto que o Kuyper está chamando a atenção. O artista tem que obedecer a quem? Ou ele tem um princípio, ou ele tem algumas coisas vinculadas a questões da ética e da moralidade cristã, como ponto de partida, e a partir disso ele cria. Esse é o ponto. Né? Então, as esferas têm a sua soberania nesse sentido. Então, respeitar a soberania de cada esfera seria algo fundamental para o bem-estar da sociedade. Ou seja, uma sociedade na qual a arte tem que se pautar pelos princípios do mercado, fica uma arte muito pobre, uma sociedade esteticamente muito pobre. Só vai fazer o que vende. Ou só vai fazer o que o Estado manda. Né? Por exemplo, também, isso também é um outro problema. Que é o que aconteceu, por exemplo, quando você pega representações da estética da União Soviética, não o concretismo soviético, o realismo concretismo soviético. É um problema, é legal, é bonito, é bem interessante, mas é só aqui, podia ter mais coisa sendo desenvolvido em termos estéticos lá.
Então esse é um outro problema. Então, isso são questões que o cara está colocando aqui como desenvolvimento. Um desenvolvimento, e depois a gente vai voltar nisso quando for falar do Hauser, então um desenvolvimento mais coerente dentro do que seria um plano de Deus para a humanidade, é um desenvolvimento de uma sociedade, é um desenvolvimento que respeita a soberania das espécies. Em termos da política, onde entra o Estado nessa jogada? Já que a gente acabou de falar que você tem o Estado como intimamente associado à ideia da graça, é um instrumento de graça que o Senhor nos dá. O Estado, outra função, ou duas funções fundamentais do Estado nesse processo, são mediar a relação entre essas esferas e evitar o abuso entre as esferas. Ou seja, evitar que uma esfera abuse em relação à outra, por isso ele tem o poder da espada. Dória vai chamar isso de... vai falar que esse é o aspecto nuclear do Estado, é a justiça pública. É o elemento central do Estado, aquilo que faz o Estado ser Estado. Ele existe para uma razão, justiça pública, garantir a justiça pública. Então esse é o ponto. Se uma esfera começa a sobrepujar, começa a abusar de outras esferas, então você tem uma intervenção dessa esfera. O Estado tem então o dever de intervir e garantir o bom funcionamento das esferas. Tipo o que eu estava dizendo agora, se o mercado começa a definir muita regra sobre a vida das pessoas, o Estado tem que vir diminuir a importância do mercado face a outras coisas da vida. Por isso Kaiser chega a dizer, inclusive, que uma das coisas que ele chegou a fazer, por exemplo, quando era primeiro-ministro, quando era deputado, era uma alta taxação de produtos luxuosos e uma baixa taxação de produtos fundamentais para a vida. Não, o Estado tem que garantir as coisas básicas das pessoas e as coisas luxuosas nem tanto. Tá? Tem um texto famoso do Kaiser, que esse não foi traduzido para o português. O título original, porque já traduziram em um outro nome. O título original acho que é Cristianismo e a Questão da Pobreza, que é um discurso que ele vai fazer no parlamento holandês, falando da importância de se preocupar com a questão da pobreza, etc. Que o Estado tem um papel nisso, porque não significa que o Estado tomar conta de tudo na vida. Quer dizer, tem uma importância. Então, algumas coisas, por exemplo, que vem dessa tradição caipiriana no Estado holandês, por exemplo, a ideia do, alguns devem conhecer, que é a ideia dos vouchers para ensino. Né? A ideia de que até que ponto eu tenho liberdade para, dentro do parâmetro básico de educação, por exemplo, até que ponto eu tenho liberdade de fazer uma escola confessional. Não só de criar uma escola confessional, mas até que ponto eu tenho liberdade de colocar o filho em uma escola confessional e tudo, e até que ponto eu tenho liberdade de não, já que eu tenho. Uma das funções do Estado também seria a educação, o Estado tem que ter uma escola. Como é que vai ser a escola do Estado? Ela vai ser confessional? O argumento caipiriano é que vai. Mas por que ela é confessional? Porque tudo na vida é confessional. Não existe neutralidade religiosa. O Estado não é neutro em termos religiosos. Então, quando ele fala, quando ele não é explicitamente associado a alguma religião, ele está como se fosse defendendo o secularismo. Então, a escola estatal, por assim dizer, pública, pode ser secular nesse sentido? Pode. Não tem problema. Tem gente que concorda com isso, vai dizer que é. O problema é eu ser obrigado a botar meu menino nessa escola, porque eu não tenho outra opção. E mais, em algum momento, vamos dizer os caipirianos, o problema é o meu imposto ir para essa escola. Aí, então como é que faz? Aí, uma ideia, parece que ainda funciona nesses termos. Na Holanda é a ideia do assim, aquela parte, como se fosse uma coisa do tipo, aquela parte do imposto que você paga que vem para a escola pública, você tem o direito de não pagar desde que você passe aquilo para uma escola confessional, para outra escola. Você fala, não, essa parte que eu ia pagar para isso eu vou dar para aquela outra escola. Eu não concordo com essa, eu sou muçulmano. Vai para a escola dos muçulmanos. E pronto. E aí você tem uma escola, então, de muçulmanos, judeus, cristãos, que tem condições de funcionar ali de alguma maneira. Ou o Estado aberto para intervenções de outras intervenções religiosas. Por exemplo, nas universidades holandesas, você tem uma legislação que a disciplina não é obrigatória para nenhum curso,
Mas toda universidade ela tem que se dispor a ter uma cadeira de filosofia reformada, ou de filosofia reformacional. Só quem vai pagar por isso? A Associação de Filosofia Reformacional. Então, se a turma que paga para a Associação de Filosofia Reformacional quiser colocar uma cadeira de filosofia reformacional na Universidade de Amsterdã, ou na outra Universidade de Leiden, etc., beleza, pode pôr. A universidade é obrigada a aceitar. E quem quiser vai ter aula disso. Quem vai pagar o salário do cara não é a universidade. É quem quer que a disciplina exista ali. Isso chama atenção para um conceito que eu já falei, que é a ideia da pluralidade. Isso é muito interessante, porque eu acho que o Kuyper tinha uma frase, em determinado momento dele, na época do partido, quando o partido estava bem, né, o partido anti-revolucionário, que era o nome do partido, não estava bem, né, porque ele não estava bem, que ele não está bem hoje, sim. Do mesmo jeito que estava antes, ele juntou com os católicos. Faz uns anos que eles juntaram com os católicos, não. Era o Partido dos Cristãos Unidos, eu acho. Mas nesse momento, do início do século XX, que conseguiram inclusive colocar o primeiro-ministro da Holanda e tal, o cara tem uma parte na biografia dele, na história dele, que ele fala, porque tinha uma turma do partido que queria vir com essa postura de o Estado como extensão da igreja. Vamos mudar a regra toda para ficar de acordo com a igreja, não sei. E tem uma passagem qualquer, um desses debates do partido, que o Kuyper vira para tudo e fala assim, não se iluda, nós nunca vamos ser maioria. Então, a gente não tem que tentar mandar nos outros, a gente tem que garantir condições de que a gente possa continuar professando a nossa fé, mesmo que não seja a gente que esteja aqui. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, daí a ideia de todo o debate a respeito de que o Estado tem que ser plural. O Estado tem que garantir, a vida em sociedade tem que ser plural, porque ela é. No final das contas, ela é plural. Então, o Estado tem que garantir que essa pluralidade funcione enquanto pluralidade. E não que uma esfera domine sobre a outra. Né? Ou seja, a grande questão, que eu acho que fica nesse ponto Kuyper, fecho, é a questão de como é que a gente consegue ser luz no mundo e garantir a existência de estruturas políticas que, ao mesmo tempo, respeitem a diferença e garantam a possibilidade de ser luz. Acho que esse é o grande ponto. Num contexto, voltando ao que a gente dizia no início, num contexto a gente tem uma outra ideia de secularismo. A gente tem uma pluralidade de princípios, uma pluralidade de crenças, uma pluralidade de objetivos políticos, vide as agendas identitárias, né? As políticas de identidade, né? De informação sexual, união civil, de aborto, etc. A gente tem essa pluralidade de agendas, onde a gente insere a nossa agenda como uma agenda lícita. Como é que a gente consegue ser luz e pensar uma estrutura do Estado que, no final, enfim, eu sei que em alguns casos, nós estamos falando então de agendas que são complicadas para a nossa crença. Mas em outros casos não necessariamente seriam complicadas, mas não necessariamente seriam tão absurdas. Mas como que a gente consegue garantir uma estrutura que consiga garantir determinada liberdade para o máximo de liberdade possível para setores de justiça? Acho que isso é que é a grande questão, que de um jeito ou de outro a tradição política reformista trouxe. Quando você tem, por exemplo, o que é o Tudo de Desvio, o que Calvino fez em Genebra, ou o que foi a Holanda na época do Kuyper. Né? Então, acho que é isso. A gente volta a falar de mais coisas. Uma questão, dúvida do organismo existencial. Quem quiser sentar, pode sentar para pegar esse pessoal que fiquei atrás da vergonha de passar, pode ficar com vontade de sentar. Tem uma pergunta aqui. Essa aqui? Então, vou ler uma pergunta aqui. A Confissão de Fé de Westminster, que a IPB adota, em seu capítulo 23,
teve seu final original suprimido ainda nos Estados Unidos em 1788, retirando a autoridade do Estado de convocar concílios e de defender que este concílio tenha a mente de Deus. Mas o que resta desse capítulo ainda dos deveres ao Estado? Em que período histórico está Kuyper? Qual é a relação dele com a Confissão de Fé de Westminster? E como devemos agir hoje em relação ao que ainda é dever do magistrado civil? Confissão de Fé de 1700 ou 1600? Século XVII, né? Então é isso. Eu lembro que aquela Batista era de 600. Não, Kuyper está no século XX. Kuyper é considerado por alguns o partido que Kuyper fundou, por exemplo, é o primeiro partido democrata cristão da história. Partido antirrevolucionário. Então já está num outro contexto. E nesse caso, eu acho, estou tentando lembrar aqui, eu não tinha questão da época, então duas perguntas. Questão do contexto, acho que o Kuyper está nessa história. Kuyper não era um presbiteriano, então, embora um reformado, calvinista, ele não era presbiteriano, então. Qual a relação dele com a Comissão de Fé? E como devemos agir hoje em relação ao que ainda é dever do magistrado? Sim. Então, aí é que está a grande questão, que eu acho que é um ponto importante. Na perspectiva, vamos colocar assim, talvez, o que é hoje o debate, não necessariamente no Brasil. O Brasil, de maneira, tentando fazer isso, né? Mas ainda está incipiente. Né? Mas lá fora, porque esse problema se coloca de uma outra maneira, ou já se coloca há mais tempo, se coloca de uma maneira mais profunda, e você tem estados que de um jeito ou de outro a tradição protestante teve mais impacto histórico, como nos Estados Unidos, a própria Holanda, presta por isso é um problema mais significativo, então você tem Reino Unido, né? Eu estou preocupado com essa ideia que estava falando do pluralismo. Tem um autor, por exemplo, um deles, que chega a falar o seguinte: a gente tem que pensar estruturas, ou só duas grandes questões que a gente pensa. A gente tem que pensar uma estrutura política, que tem dois conceitos centrais que seriam a ideia da tolerância, ou três conceitos: a ideia da tolerância e o reconhecimento, por um lado, e por outro lado a ideia do pluralismo. Então a ideia é até que ponto eu reconheço no outro alguém digno de interlocução, mesmo esse outro acreditando em coisas ou professando coisas que eu discordo completamente do que ele está falando, e a recíproca é verdadeira, até que ponto eu crio mecanismos a partir dos quais eu seja reconhecido como interlocutor. Então que aquilo que eu defendo seja levado a sério. E, nesse sentido, como criar estruturas políticas que garantam isso. Que eu não sei se vocês vão lembrar, quem leu, né, o livro Calvinismo do Kuyper, então entrar num momento, me fugiu agora mais, porque mesmo na parte da política, onde ele já defende um certo pluralismo, quando ele diz que o multiculturalismo, bastante coisas, são benéficas. Ou seja, a relação, a interação entre culturas é algo importante, porque é o que o autor estava dizendo, é a simbiose, é a interação, ninguém sabe tudo, nenhuma cultura sabe tudo. Então, se você parar para pensar, a interpenetração cultural é um elemento fundamental do desenvolvimento humano. Obviamente, examinar e tudo que for bom, né? Então você tem um elemento aí que também não dá para comprar o McLanche feliz completo sem trocar nem surpresa. Né? Alguma coisa você tem que ir mudando aí. Não tem jeito. Agora, então essa ideia do pluralismo é uma coisa que vem sendo discutida. É o que eu estava dizendo, tem duas grandes questões que eu acho que podem ser interessantes nessa pergunta, que em relação à questão do magistrado civil, é que, então nós vamos pensar no magistrado civil, que no sentido mais amplo, que o pessoal tem discutido, é o magistrado civil que garanta condições reais de pluralismo. E o que seria isso? Aí um autor vai pensar o seguinte: imagina que eu tenho uma situação que vai fazer um Estado que fosse realmente plural,
hipotetizando, seria aquele em que eu pudesse migrar de associações sem ser punido por isso. Né? E que cada associação pudesse, nesse processo, ter as suas regras, tendo em vista critérios básicos de coexistência entre as associações, mas que cada associação pudesse ter os seus critérios próprios de funcionamento, tendo em vista para que ela funciona. Parece muito abstrato, mas eu vou exemplificar. O que esse camarada está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: no primeiro caso, pessoas saírem de associações distintas, dependendo, né, da associação, sem ser punido por isso. Então eu estou dizendo assim, um camarada que decide abandonar a prática homossexual, está vinculado àquele grupo, relação específica, e vai para uma religião XYZ, e na medida em que ele migra, ele começa a falar que aquilo era errado. Ele não ser punido por isso. E a mesma coisa é recíproca. O camarada que é de uma religião resolve ser homossexual e falar que aquela religião estava errada. Ele também não ser punido por isso. Ou seja, o espaço da tolerância, ele existe. Esse é um ponto. E o outro ponto é as associações, tendo em vista o seu princípio de funcionamento. Para que aquilo existe? Então, o nome bonito que o Doiver dava para isso era o seu aspecto nuclear. Para que existe? Vamos colocar nesses termos. Para que existe uma igreja? Para que existe uma escola? Coisa do gênero. Então, cada associação tem vista para que ela exista, ela pode definir suas regras. E aí, esse grau de... E aí que eu acho que é o grande pepino da política contemporânea. Está nesse ponto. Por quê? Um exemplo. Eu acho que é exatamente o ponto é o seguinte: você pode não contratar um homossexual? Sim ou não? Tem tempo, tá, gente? Eu só tenho compromisso segunda-feira à tarde. Não precisa ter pressa, não. Eticamente, você... Não, gente, eu quero a resposta. Para de viajar demais. Pode ou não pode? Depende. Depende é uma boa resposta. Assim não, depende. Por que depende? Depende pra quê? Esse é o ponto. Ou seja, minha perspectiva, quando eu pergunto o que é mais você é garantir condições que isso faça sentido. Ela fala assim, como assim depende para quê? Você está discriminando? Eu falei assim, não, eu vou contratar ele para ser pastor? Não. Mas e para ser professor? Por que não? Isso tudo tem a ver com o princípio fundante daquela associação. Aquela associação gira em torno do quê? Ela é uma associação de ensino? O camarada tem todas as condições, habilitações para ensinar? Tem. Então, se ele faz bruxaria, se ele é Wicca, eu não quero nem saber, desde que ele ensine isso. Porque aquela associação tem a ver com isso. Agora, qual é a outra associação? Igreja? Não. Ela se funda lá nisso aqui. Se isso aqui está falando que ele está fazendo está errado e ele resolve vai continuar naquilo, seja feliz fazendo o que você está fazendo, aqui você vai ficar. Porque aqui é outro princípio que rege a organização. Então, eu acho que eu tendo a concordar com esse argumento de que e aí isso tem a ver, por que eu estou dizendo isso? Isso tem a ver com aquilo que a gente estava dizendo anteriormente, como chamava de secularismo, mas a forma como a nossa sociedade se organiza. E o problema do discurso monolítico. Todo mundo tem direito a tudo. Não, não tem. Nunca teve, nunca vai ter. Se tiver, vai virar um caos. A questão é entender, então, quais são os critérios que a gente pode desenvolver para pensar por que não tem direito a tudo. A mesma coisa quando eu pensar que é uma escola confessional. Eu posso ensinar a ter uma escola confessional? Posso. Por quê? Mas vou ter o Estado, então, vai ter uma função de garantir o básico, que toda escola tem que ensinar, e a partir daquilo, cada um pode ensinar o que quiser também. E aí você tem a questão confessional, como obrigatória, etc, etc. Essas são questões que eu acho que giram em torno da pergunta. Qual é a função do magistrado? Volta ao capítulo. Garantir que uma esfera não engula a outra.
Porque senão, nesses termos, a gente pode ter daqui a pouco uma esfera se fosse pegar, não vai ser uma esfera, mas vão ter os direitos das minorias engolindo tudo. Onde todo mundo tem direito de fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Ou o Estado não constitui, ou o mercado não constitui, seja lá o que for, não constitui. Tudo isso a gente já viu ao longo da história, em vários momentos já foi visto que isso não deu certo. Bom, acho que é um pouco por isso que eu fiz. Tem mais? Tem mais pergunta aqui? Eu vou tentar juntar duas aqui, talvez não dê muito certo. Alguém quer fazer alguma pergunta pessoalmente aqui? Eu tenho várias perguntas aqui já, recebi algumas perguntas. Eu vou tentar fazer as duas, aí você vê se... Porque também tem outras aqui, não sei como é que tem em relação ao tempo. É possível dizer que Kuyper tenha tido influências burkeanas no seu antirrevolucionarismo? E a outra, é possível também dizer que Kuyper defendia algumas ideias do liberalismo econômico sem as bases do liberalismo, como o individualismo metodológico? O próprio nome do partido Kuyper, antirrevolucionário, mostra que ele não apenas queria buscar garantias da existência da sua agenda, mas também o reconhecimento que algumas agendas deveriam ser combatidas? Outra pergunta. Tem mais aqui. Sabendo que atualmente existem uma multiplicidade de políticas identitárias surgindo, dentre elas muitas que estão em dissonância com a fé cristã, é correto um cristão defender uma política identitária própria, mesmo sabendo que o Estado deve governar para todos e não para uma parcela da população? Hoje, no município do Rio, os alunos que quiserem ser chamados pelo nome social, nome que não está na RG, devem ser chamados pelo seu nome social e o professor não pode recusar. Como um professor cristão deveria proceder? Acatar uma regra que segue a doutrina cristã? Tem mais perguntas? Vai? A separação entre igreja e Estado é correta, mas abre alas para a disseminação de ideias não cristãs. Há muitas questões morais que permeiam política contemporânea que são anticristãs, como o aborto, por exemplo. E é notória a luta da igreja contra a legalização de tais coisas. Isso não teria uma tendência da esfera religiosa em engolir a esfera pública? Já que é uma questão que não fere a liberdade religiosa do cristão? Bom, primeiro, a questão... Por hora não me lembrança. Tem a questão do Burke. Olha, eu acho que pode ter tido alguma influência, sim, do Burke, que é o pai do conservador britânico, né? Mas talvez, pelo que eu me lembro da biografia do cara, eu não lembro do Burke aparecer muito lá, mas pode ser que apareça via Goy, que era mais abertamente conservador. E tem que lembrar também que nesse caso, o Kuyper está claramente, naquele contexto político ali, ele está em briga com dois, que aí ajuda a responder um outro comentário do liberalismo também. Ele está brigando com, que é o nome de três perguntas, que é a questão do liberalismo e a questão do partido antirrevolucionário, ter uma agenda própria. Né? Que é exatamente aquele momento, o lugar onde ele está. Então, um negócio interessante lembrar, né? Kuyper, se eu não estou enganado, ele tem o seu momento de conversão, nesse sentido, é depois que ele já está no pastoreio. Ele vem de uma tradição mais liberal teológica, e aí ele se converte. Pastoreando e tal, e ele chega à conclusão, depois de um tempo ele chega à conclusão de que o cristianismo é verdade, a Bíblia é suficiente, etc, etc, etc. E aí, nesse processo, você vai ter, que eu estava dizendo, a briga com os dois lados. Com os liberais, que é de onde ele veio, e com os conservadores, que eu ia chamar de conservadores reacionários. Por quê? Porque é por isso que alguns vão colocar, esse é o que eu estava dizendo, acabei que eu não terminei, vou comentar bastante, na resposta do João, que essa biografia do John Brett, se não me engano,
Ele vai colocar o Kuyper como partido anti-bolsonaro, como o primeiro partido social-democrata moderno, perdão, primeiro partido democrata cristão moderno. E não só o Brecht, mas também o Chapman, um outro livro sobre o Doyle, vai ter um capítulozinho sobre Kuyper ali. Ele vai dizer que o Kuyper é o primeiro. E aí está a grande inovação do Kuyper nesse sentido, o pensamento dele, esse que eu estava dizendo antes, a questão do contexto, é que ele é o primeiro cara que percebe, dentro do cristianismo, dentro do calvinismo, que o mundo tinha mudado. Que a modernidade tinha trazido determinadas coisas que, não dava para ser contra a priori, porque elas não eram ruins em si. E outros que podiam até ser ruins e tudo, mas estavam ali. E que esse movimento secularista tinha caminhado por uma determinada situação que não adiantava. O engajamento político cristão tinha que ser de outra natureza, e não mais nos termos do que era anteriormente. Então, a ideia conservadora fazia sentido em termos do que o Groen colocava no século XVIII, ou seja, em termos daquilo que a cristandade traz e aquelas associações que importam dentro da família e todas essas questões. Isso é fundamental. Agora, não dá para ser reacionário. Esse era o ponto fundamental do cara. Mas não dá, já está aí, o mundo está aí. Então, coisas boas vão acontecendo. Por que a gente vai ser contra tudo do nada? Não faz sentido. Né? Esse é o argumento do cara. Então, sim, eu posso pensar nisso. Eu posso pensar que no liberalismo. E aí tem outra coisa relacionada a essa questão de conservadorismo e liberalismo. Essa é a minha interpretação a partir de algumas outras questões. Né? Porque tem, dentro da tradição, determinada tradição kuyperiana estadunidense, né, de como vai o pensamento neocalvinista ou calvinista holandês vai cair nos Estados Unidos, aí você vai ter uma galera lá que vai colocar para eles claramente que Kuyper é um conservador. Bom, então, assim, dependendo do autor, vai falar que ele é mesmo. E já é resolvido. Não vai argumentar muito sobre isso, não. Só que eu posso até concordar com isso. Não acho que está de todo errado, não. Só acho que é um conservadorismo mais ilustrado nesse sentido. Né? Um conservadorismo, voltando ao que eu estava dizendo, é um conservadorismo não reacionário, dado o fato de que ele está brigando com os conservadores também, no momento de estabelecer qual é a agenda do partido antirrevolucionário. Né? Depois tem isso, depois tem a outra coisa. Sobre a identidade. E depois tem o que mais? Então, aí eu penso o seguinte, sim, eu acho que é exatamente isso que eu acho também que tem uma coisa, a gente tem que, não sou falando de Kuyper, mas essa é uma briga que eu tenho há 5 anos com meus amigos kuyperianos. Então, assim, olha, Kuyper tem mais de 100 anos e é num país que era menor do que sei lá o que, e os caras têm que ter língua própria. Então, é uma outra realidade. Você tem um jeito de traduzir isso para a nossa realidade. Mas está falando com outro contexto. E a grande vantagem dele, para ele e para eles, que viram lá, é que ele conseguiu traduzir o cristianismo para o contexto deles. Então ele pode ser uma inspiração interessante para se pensar algumas coisas. Ele não vai ter resposta para tudo. Né? Não dá para trabalhar Kuyper. Se já não dava para trabalhar as escrituras numa perspectiva enciclopédica, né? Achando que a Bíblia tem resposta para tudo, desde a salvação até que roupa que eu vou vestir, também eu posso falar isso do povo coitado do Kuyper. Né? Mas, então eu acho o seguinte, pode ser inspirador para uma série de coisas. No que diz respeito a essa questão, eu acho que sim. Só que é exatamente isso. A questão na verdade, eu acho que sim, por causa da questão da pluralidade das associações. A igreja, enquanto uma associação, tem um credo próprio e tem que afirmar essa crença. Inclusive está na Escritura, que é a questão da luz e do sal. A gente tem que afirmar isso. Se não afirmar, o que nós vamos fazer?
Só que afirmar isso não significa, e aí que está o grande ponto que eu acho que ele começou, que essa questão da modernidade para dizer, é o respeito à diferença, que começa a ganhar espaço no século XX, né, de maneira cada vez maior. Então, como fazer isso respeitando a diferença? E no final das contas, fazer isso exigindo respeito à diferença. Acho que esse é o outro ponto. Você pensa assim, uma questão de identidade, e a igreja não vai contar a questão como aborto, a igreja não vai acabar pautando isso. Em algum momento pode ser que sim. A ponto eu não vou entrar em mais detalhes, porque talvez seja o tema mais complicado dessa história toda, né? Porque aí já estaria associado a questões de debate sobre vida, etc. Né? Eu penso temáticas mais tão complexas quanto, mas que estão dentro de um processo aí associado, seria a questão, por exemplo, lembrei que foi a questão do. Acho que era nessa questão da questão do nome social na escola. Né? Isso fere a questão. Depois que me convence, mas eu não sei até que ponto fere a minha consciência. Se o João resolveu que quer ser Maria. Por alguma razão, ele resolveu que quer ser Maria. E eles querem que eu chame ele de Maria. Se eu estiver dando aula lá, eu estiver dando, eu não vou lá. Não é João, não é. Eu estou para fazer a mudança, a cirurgia e tal. Eu tiro na mão lá em Belo Horizonte. Faço beleza, cara. Minha confissão continua a mesma, eu sei que ele está errado, não sou eu. Não tem problema com isso. Inclusive, não tem problema com isso nesse ponto específico, porque isso também é Romanos 1. Se o Senhor, entre aspas, você dá pano para uma outra discussão, respeita essa liberdade, né, por assim dizer, esse desejo de rebeldia, né, que assim, você quer? Não vai. Pronto. É isso também é Romanos 1. Quis, deixei. Os entreguei aos seus próprios desejos, etc. Se esse é o ponto, então eu não vejo. Esse ponto não me incomoda muito nesse caso. O que eu acho que é fundamental, volto ao que eu estava dizendo antes, é exatamente. E aí eu acho que sim, você vai chamar de política de identidade, eu não sei se eu chamar de política de identidade, mas se nós estamos entendendo que uma mesma coisa é de identidade, eu diria que sim. A gente tem que defender o que a gente acredita. Só que com clareza de que vai ter gente que não vai concordar com isso. E até que ponto é o ponto da tolerância que eu acho que é o ponto fundamental. É onde que ele vai entrar. Tanto a tolerância a ser exercida quanto a tolerância a ser exigida. Acho que esse é o respeito. Acho que esse é o único jeito de pensar uma pluralidade realmente de mundo. Acho que é isso.